Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E no vídeo de hoje eu vou tratar de um guia prático para orientar as pessoas a como lidar no dia a dia com relação a uma pessoa com deficiência. E se você gostar desse vídeo, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. E nós temos aqui, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. E antes de nós entrarmos propriamente no vídeo, eu vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Ana Leal, a minha pele é morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, olhos castanhos escuro, eu estou com óculos escuro, mas com grau, eu estou usando uma blusa rosa e atrás de mim tem estantes com livros. Então, vamos lá? Bom, então, como eu disse, o nosso vídeo de hoje é como ajudar pessoas cegas sem atrapalhar. Você, de repente, se vê numa situação que você está diante de uma pessoa cega, pode ser na rua, e aí, será que eu devo ajudar? Não, eu acho que eu não devo ajudar. Será que ela vai gostar? Será que ela vai me responder agressivamente? O que você deve fazer? Com jeitinho, você deve sim chegar até a pessoa e falar: você precisa de ajuda? Quer que eu te ajude? A gente precisa entender que a pessoa cega, a pessoa com uma deficiência, no caso é que nós estamos no módulo 1, deficiência visual, mas essa pessoa é igual a nós. Ela tem sentimentos, ela gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Ela pode fazer, de acordo com a sua limitação, fazer as mesmas coisas que a gente. Então, vamos tratá-la de igual para igual, mas respeitando as suas limitações e não constrangendo assim a pessoa, não, de jeito nenhum. E existe uma coisa também que eu observo muito, até porque eu lido diariamente com uma pessoa cega, vocês sabem, é o meu marido. Então é essa questão de que a pessoa cega, ela é coitadinha, como eu já falei, você tem pena, você acha que ela não é capaz, e por outro lado, você acha que aquilo que ela faz é uma coisa fenomenal, é uma coisa extraordinária, é como se ela tivesse assim um sexto sentido. Não. O que acontece? Na realidade, a pessoa que nasce ou adquire uma deficiência, o que ela vai fazer? Ela vai compensar sem ela perceber. Então,
no caso, a visão. Se a pessoa perde a visão, ela vai procurar desenvolver mais os outros órgãos dos sentidos, né? Então, a audição, ela vai prestar mais atenção, ela vai trabalhar mais com o tato, o paladar, o olfato, e é por aí vai, né? Então é isso que acontece. Eu já falei isso várias vezes. Ah, ele tem um ouvido que escuta, nossa, uma mosquinha, um mosquito zumbindo. Não, gente, é que ele precisou ficar prestando mais atenção, porque ele não está com a visão. Então isso é, já vamos dizer assim, inerente, né? A pessoa tem a mente preservada. Isso vai ser um pouco dificultoso para aquela pessoa que não tem a mente preservada, mas isso aí já é um papo para mais adiante, um outro tipo de deficiência, que é intelectual. Bom, então, a gente precisa desmistificar, vamos dizer assim, uma série de mitos com relação à pessoa cega. Esses mitos foram perpassando de séculos em séculos, né? E isso ainda existe até hoje. Uma série de erros que se comete com a pessoa cega, achando que estamos certos. Então é aquilo que eu falo sempre. A informação gera a acomodação. A desinformação gera a acomodação. E a informação gera a ação. Isso quem fala é Hegel, certo? Então, meus amigos, vamos dar aqui, eu trouxe para vocês, são muitos, mas eu trouxe alguns exemplos que a gente pode trabalhar, vamos dizer assim, um guia mesmo, para a gente trabalhar com relação à pessoa cega. Deixa eu ver aqui nos meus apontamentos, só um minutinho. Bom, vamos lá. Gritar. Eu tenho até um vídeo, eu acho que até vou colocar aqui para vocês, um vídeo do nosso amigo Leonardo, que participa também aqui, né? Que eu sempre posto os vídeos do Leonardo com relação àquilo que eu estou trabalhando, é com relação a gritar. Eu nem vou falar do vídeo não, vou deixar para depois vocês assistirem. Eu vou falar do que eu observo também. A pessoa que é cega, às vezes o outro chega e grita. Gente, a pessoa é cega, ela não é surda. Muitas vezes a pessoa cega também é uma pessoa com deficiência auditiva. Bom, se ela tiver uma deficiência auditiva, ela vai escutar pouco. Então, agora até me lembrei do meu padrinho. Meu padrinho, ele falava assim, a gente falava um pouco mais alto com ele. Gente, não grite, eu não sou surdo, eu escuto pouco. E ele está coberto de razão. Porque a pessoa que realmente é surda, não vai adiantar você gritar, porque ela não vai escutar. Entende? Agora, aquele que tem algum resíduo auditivo, que a gente então pode chamar de deficiente auditivo. Aí sim, ele pode usar um aparelho, não é? E aí ele vai conseguir escutar. Eu tenho um amigo, que ele, já contei aqui o caso dele várias vezes, que ele tem a surdo-cegueira.
Então, ele usa aparelho nos 2 ouvidos. Não há necessidade de gritar, é só falar um pouquinho mais alto. Entende? Então, isso aí é um mito que foi criado e as pessoas se acostumaram e continuam, né? Isso até agride a pessoa. Bom, a outra coisa é, eu também já falei aqui, não sei se foi o vídeo passado, eu não me lembro mais, com relação a se dirigir à pessoa com deficiência. Você entra num estabelecimento, seja ele qual for, de que ordem for, vou colocar aqui um comércio. Aí a pessoa está acompanhada, a pessoa com deficiência está acompanhada de uma outra pessoa. Aí o vendedor, vamos colocar aqui o vendedor, é só um exemplo. Ele não se dirige à pessoa com deficiência, ele se dirige ao acompanhante ou acompanhante. Então, mais uma vez eu falo, se isso ocorrer, não responda. O que você tem que falar? Fale com ele ou fale com ela. Entende? Porque é como se aquela pessoa não existisse ali, naquele espaço. O vendedor está ignorando a pessoa. A pessoa não é invisível. Ela, muito pelo contrário, ela é bem visível. Então, é uma segunda orientação em que muitas pessoas fazem isso, e é como eu já disse, eu já passei por isso, né? E graças a Deus não tenho assim, nenhuma deficiência, né? Bom, vamos lá. Uma outra coisa também que acontece muito é que quando uma pessoa cega está ali no ambiente, né? Aí está um grupo, aí tem uma pessoa cega. Aí você entra naquela sala ali. Você não cumprimenta a pessoa cega. Já observou? Aí ele não enxerga mesmo, ou ela não enxerga mesmo, para que cumprimentar? Não. Isso é uma falta de respeito com o outro ser humano. Vai lá e cumprimenta, dá a mão à pessoa, se apresente. A mesma coisa, eu estou cansada de ver isso. A mesma coisa é você, ao sair, também não se despedir da pessoa cega. Entende? Tem uma pessoa que, eu parei assim para pensar que eu me lembrei, tem uma pessoa que vem aqui à minha casa e essa pessoa vem trabalhar. Não é sempre. Mas o meu marido, essa pessoa passa pelo meu marido, não cumprimenta, não fala. Entende? Falava muito quando ele enxergava. Mas agora a pessoa passa como se ele não existisse. Né? Então, assim, o que vai na cabeça do outro? O que o outro pensa? Não é verdade? Então, não ignore o outro. Fale com o outro. Cumprimente ao entrar, ao sair. Aperte a mão do outro. Você não aperta a mão dos outros? Por que não apertar a mão da pessoa que é cega? Não é? Bom, deixa eu ver aqui mais um exemplozinho que eu coloquei aqui. Ah, esse aqui é muito comum. Você chega assim perto de uma pessoa cega, principalmente a pessoa chega por trás. Sabe quem sou eu? Aí a pessoa cega fica assim. Gente, a pessoa cega não é obrigada
Está com a memória auditiva. Que essa daí é a Ana, a outra é a Patrícia, a outra é o João. Não faça isso. Você coloca o outro numa situação constrangedora. Ele fica inibido. Não pode. Se apresente, fale assim, ó, fulano, ó, quem está aqui é a Ana Leal, tudo bem? Tente, não faça isso. Sim, uma outra coisa que eu esqueci de falar, de repente você está ali numa roda de amigos e chega um amigo seu que é cego. Apresente o seu amigo aos outros. Precisa fazer isso. Não deixe de apresentá-lo. Apresente. Ele é um ser humano. E é aí que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo a questão da inclusão. É aquilo que eu também falo sempre. Integração é uma coisa, inclusão é outra. Apesar de que, se você pegar o dicionário, praticamente é a mesma coisa. Não é. Na prática, não é. Integrar. Está aqui um grupo e tem uma pessoa aqui cega e ela não participa desse grupo. Ela apenas ocupa um espaço físico. E inclusão, ela participa, ela dá opinião, ela tem tomada de decisão. Entende? E é assim que a gente vai conseguindo agregar, que a gente vai conseguindo fazer realmente essa inclusão. A gente consegue ser acolhedor, né? Sair desses preconceitos, dessa discriminação, dessa rejeição. Bom, uma coisa também que não é muito comum, mas que a gente às vezes vê. Tem pessoas que chegam assim num determinado grupo e elas começam a falar por mímica, por gestos, né? E aí, o cego, como é que ele vai saber quem é e o que está sendo falado ali? Não faça isso também. Bom, uma coisa também que acontece, que às vezes você vai ajudar uma pessoa, pode ser na rua, num espaço fechado, e você, sem querer, você vai empurrando a pessoa, vai empurrando, você não está percebendo. Aquilo que eu já, até o Leonardo fez um vídeo, eu ia fazer, mas Leonardo já fez, eu aproveitei o vídeo do Leonardo. Quando você for ajudar alguém que estiver na rua, qualquer lugar, por favor, a pessoa que é cega ou com baixa visão, ela não tem que te guiar, você que tem que guiá-la. Você que tem que ir à frente e não ela. Entende? Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa sem informação, ela vai deixando se guiar pela pessoa cega. Como é que a pessoa cega vai ver onde tem obstáculos? Onde tem buraco, né? E por aí vai, atravessar a rua. Então, a pessoa cega é que tem que colocar a mão em você. Já falei aqui exaustivamente. Pode ser aqui no ombro, se ela for mais alta. Porque se ela for baixinha, ela vai ficar com dificuldade. Pode segurar aqui, ó, no antebraço. Ela pode segurar no seu cotovelo. Mas aí você vai à frente, guiando essa pessoa.
desviando essa pessoa dos obstáculos. E uma coisa, nunca atravesse uma rua em diagonal. Para o cego isso é horrível. Para a gente não, que é evidente, mas para o cego ele fica totalmente perdido. Sempre em linha reta. Uma outra coisa também que acontece muito, você diz assim para o cego, olha, às vezes você não está ali, ele não está segurando você, está um pouco distante. Só aqui em casa ocorre muito com meu marido, porque, como eu disse no vídeo passado, ele agora perdeu assim a noção de espaço. Ele tinha muita noção, mas agora ele perdeu. Então, eu digo assim, à direita ou à esquerda, mais para frente. Mas você tem que ver que você tem que estar na mesma direção que aquela pessoa cega. Porque de repente, olha só, vê se está dando para entender. Eu, Ana, estou aqui e o cego está de frente para mim. A minha direita é a esquerda do cego. Está dando para entender? Agora, se eu estou aqui e o cego está aqui na minha frente, né, de costas para mim, é lógico. Então, a direita dele vai ser a mesma direita minha. E vice-versa. A esquerda também. Entende? Então, isso é uma coisa que as pessoas cometem muito. Erram muito nisso. Porque é a sua direita, mas a dele é a esquerda. Né? Então, vamos prestar também atenção a isso. Uma outra coisa também que é muito comum, também já coloquei aqui, até no vídeo do Leonardo vamos mostrar mais uma vez. A pessoa vai se sentar. Aí você, ao invés de só colocar a mãozinha da pessoa aqui, ó, no encosto da cadeira, não. Você fica rodando com a pessoa como se a pessoa já soubesse onde está a cadeira. Não, gente, não precisa nada disso. É só colocar a mão dela no encosto. Pronto, isso já é o suficiente para ela se situar e se sentar, tá? São muitas dicas, muitas orientações, mas é como eu falei, eu vou falando algumas, né? Talvez em outro vídeo eu aborde mais orientações com relação a esse guia prático mesmo. Tem uma coisa também que é muito importante: portas e janelas. Gente, é um perigo. Porta entreabertas e janelas entreabertas. Não pode, porque a pessoa não enxerga. Ou você fecha a porta, ou então a porta fica toda para trás. Porque a pessoa não enxerga. Então a porta está assim de nesga, ela vai bater com a cabeça. Com certeza. Existe um exercício que eu também já cansei de falar, que é esse, ó. O cego, ele tem que andar aqui, ó, com a mão aqui. Tem que andar assim, no espaço que ele não conhece. Não na rua que ele vai com a bengala, né? Mas ali já ele tem as aulas de orientação e mobilidade para saber andar, é diferente. Mas dentro de casa ou dentro de um espaço que ele não conheça, ele tem que fazer isso, ó, porque se vier alguma coisa, vai bater primeiro aqui. Entende? E um cego uma vez me ensinou, eu estava na casa dele, e ele, estou agora me lembrando, ele me ensinou perto de uma geladeira, ele falou, ó, faz isso. Vê se você consegue sentir uma energia, uma vibração. E eu senti.
Naquele momento ali eu senti. Até isso, perto de aparelhos, você conseguir sentir. São detalhes assim importantes, gente. A gente tem que procurar facilitar ao máximo o espaço, o ambiente. Uma outra coisa também que é muito comum é o chão. Tirar todos os objetos por onde aquela pessoa passe, aquela pessoa cega. Às vezes aqui em casa eu coloco o ventilador no chão, mas eu corro logo e tiro, porque ele vai tropeçar. Às vezes a pessoa deixa uma mesinha de centro na sala, ou outra coisa, ou coisas no chão mesmo, calçados, né? Brinquedos. Então, gente, tire tudo do caminho. Tudo, por favor. Para que esse cego não venha se machucar, né? Não venha a cair. Bom, isso aí é você ter consciência de um espaço coletivo, que aquele espaço não é só para você andar, é para outras pessoas também. Há uma coisa aqui também que pode também ajudar a pessoa cega, a comida. Como assim, Ana? No prato. Aqui tem um prato. Aí você pode fazer uma experiência. Coloca aqui um pouquinho de feijão, aqui um pouquinho de arroz, carne, salada, seja lá o que for. Então, mas você sinalize para o cego: olha, amigo, aqui à esquerda tem um pouquinho de feijão, à direita tem um pouquinho de arroz, acima tem um pouquinho de carne, desse lado de cá tem um pouquinho de salada. Que aí a pessoa também já vai conseguindo perceber, né? Não com os olhos, mas com os outros sentidos, o que tem ali para ela comer. Se for uma pessoa com baixa visão, aí a cor do prato e a cor dos alimentos. Isso interfere também. Se é um feijão, porque é uma cor escura, ou preto, ou marrom, tem o feijão branco também, né? Mas normalmente a pessoa ou come o feijão mulatinho, carioquinha, mulatinho, ou então o preto. Então, de preferência, colocar no prato branco, que isso vai facilitar. A carne normalmente é escura, o franguinho também, então vai facilitar também para a pessoa com baixa visão. Vai facilitar na hora dela pegar o alimento, tá? Para ingerir. Uma outra, o mito, assim, esse é bem forte mesmo, é que a pessoa cega, ela foi no hospital, vamos supor, ou numa escola, aí ela quer ir ao banheiro. Então aí a outra pessoa que está observando diz assim: puxa, ele entrou ali direitinho no banheiro. Aí tem aquele mito: não, mas sabe o que é? É que ele contou os passos, ele já está acostumado a vir aqui, aí ele contou os passos, então ele sabe que ali é o banheiro. Não é nada disso, gente. A pessoa pode ter, né, uma passada mais forte, o outro anda mais devagar, né, o outro anda mais rápido, né? Então não é nada de contagem de passo. É que a pessoa, como normalmente faz curso de orientação e mobilidade, o professor vai instruir como é que ela faz para ir detectando os lugares. É diferente. Então, tira isso da cabeça, da sua mente, que o cego conta os passos.
conta não. Então, meus amigos, vamos procurar respeitar a autonomia, né? E a igualdade das pessoas que, por acaso, tenha uma deficiência. No caso aqui, a gente está trabalhando com a cegueira. Uma outra coisa também, para finalizar, é que se você for atendido por uma pessoa cega, não tenha constrangimento. Estou me lembrando também que uma vez a minha irmã me falou que ela contratou um ilustrador e quando, não uma firma, né? E quando chegou o rapaz para ilustrar o móvel, era uma pessoa cega. E ela disse que o móvel ficou ótimo. Entende? A massoterapia, eu já coloquei isso no vídeo passado, né? Alguns trabalhos que são mais direcionados para a pessoa cega. Mas a pessoa cega, dependendo da limitação, como eu digo sempre, ela tem condições de fazer. Aqui o meu marido, quando ele não está, agora, depois, né, antes de ficar totalmente cego, ele não tinha a visão lateral, né, a periférica, só a central, mas mesmo assim, como sempre eu falei, depende do campo visual, a dificuldade mesmo sendo central. E ele ia numa ligeireza, a moça que vinha aqui em casa, uma senhora, ela disse, nossa, mas seu Hélio, ele anda com tanta, nem parece que ele é cego, ele anda tão ligeiro, vai levar o lixo lá na rua, volta, mas sobe a escada, né? Entende? Então, isso aí é muito relativo, gente. Eu já cansei de falar que eu tenho um amigo que você até acha que ele não é cego, e ele é cego nos 2 olhos. Ficou cego aos 3 meses de idade, por um erro médico. Então, isso aí vai depender de cada um, tá? Bom, então, eu coloquei aqui, para a gente finalizar, a deficiência não anula a experiência de vida, a capacidade de cada um ensinar. E aí, para finalizar mesmo, eu lembrei também agora de um caso. Numa instituição que eu pertenço, um senhor ficou cego. Tudo normal, eu não me lembro se foi acidente, o que aconteceu, que ele ficou cego. E ele coordenava um grupo. Não era um grupo pequeno, não. Ele era coordenador ali daquele grupo de estudos, né? Coordenador de um grupo de estudos. E aí, ele ficou cego e ele então falou para o superior dele, olha, eu não vou mais poder coordenar, porque eu estou cego. E o coordenador virou para ele e falou, você está cego, mas a sua inteligência continua. Sua inteligência não está cega. Você continua raciocinando. Então você vai sim continuar coordenando esse grupo. Entende, gente? Então vamos nos desfazer desses mitos e aceitar a cegueira, a baixa visão como uma coisa, vamos dizer assim, até normal. Vamos ver o outro não pela deficiência, mas sim pela pessoa. Porque deficiente todos nós somos.
Vamos então agora assistir ao vídeo do Leonardo. Você é uma daquelas pessoas que quando vê uma pessoa cega quase batendo a cabeça no poste, você fica gritando de longe: "Ei, vai para a direita! Não, para a esquerda! Não, para a direita!" Olha, eu não gosto de pessoas que fazem isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. Não tem situação mais difícil, mais chata, desconfortável e irritante do que você estar caminhando na rua tranquilamente e, como sempre acontece, alguém está gritando: "Ei, ceguinho, vai para a direita, vai para a esquerda, não, não, mais para a direita, mais para a direita." Gente, é terrível. Ai, mas a pessoa cega vai bater a cabeça no poste, não pode falar para ele mais para a direita, mais para a esquerda? Não, gente, não pode. Porque se a pessoa cega realmente fosse bater a cabeça no poste, eu já falei em um outro vídeo, com certeza ela já teria feito isso antes de sair de casa ou na rua da casa dela. Ela não precisaria encontrar você para ver, para testemunhar ela batendo a cabeça no poste. É importante a gente lembrar que as pessoas com deficiência visual, assim como qualquer outra pessoa com qualquer outro tipo de deficiência, essas pessoas têm uma vida. Elas já passaram por muitas coisas antes de encontrar com você na rua. E se você não está vendo ela com o braço engessado, se você não está vendo ela com um galo na testa, se você não está vendo ela toda arrebentada, machucada, arranhada, é porque ela não se machuca com frequência. Por que você acha, você teria a pretensão de acreditar que ela se machucaria justo na sua frente? Pessoas com deficiência visual, principalmente, são muito bem treinadas com cursos chamados de orientação e mobilidade, onde elas são treinadas e capacitadas para, por exemplo, andar na rua sozinho. Inclusive, é muito mais treinamento para pessoas com deficiência visual do que para você que enxerga de repente, que nunca passou por um treinamento para andar na rua. Muitas vezes você aprende a andar sozinho com a sua mãe, com seu pai, com a sua família, de um modo geral, ali te falando como é que você faz. Pessoas com deficiência visual não. Elas aprendem uma série de técnicas e formas de como se livrar mesmo de obstáculos, né, que podem eventualmente estar atrapalhando elas ali no dia a dia. Então, por que não dar um voto de confiança e deixar que a pessoa encontre o caminho dela sozinho? Até porque se você realmente pudesse ajudar essa pessoa, você poderia ir lá e perguntar se ela precisa de alguma ajuda. Não ficar gritando no meio da rua, constrangendo a pessoa. Porque imagina o constrangimento de alguém lá de longe gritando com você, com todas as outras pessoas vendo, e aquela situação desconfortável. No meu caso, eu fico tão transtornado que em vez de eu me livrar do acidente, talvez eu até realmente me machuque. Porque realmente é uma situação extremamente desconfortável, extremamente chata e que, olha, eu não conheço nenhuma pessoa cega que goste desse tipo de interferência. Algumas pessoas cegas, inclusive, podem até xingar, reclamar, e aí são tratados como pessoas mal educadas, pessoas, né, que não aceitam ajuda. Mas, na verdade, por que a pessoa deveria mesmo aceitar uma ajuda que ela não está pedindo? Não é mesmo? Além disso, a maioria das pessoas que eu conheço tem uma dificuldade incrível de saber o que é esquerda e direita. Algo que para pessoas cegas é muito simples. A pessoa entende, a pessoa sabe, mas as pessoas em geral têm muita dificuldade de, a associar o lado esquerdo e o lado direito do próprio corpo, que dirá avisar para uma pessoa cega que ela tem que ir para a esquerda ou para a direita. Esquerda de quem? Direita de quem? Se você não está preparado para avisar para a pessoa, é melhor realmente deixar a pessoa cuidar da vida dela, seguir a vida dela sozinho, tá bom? Não ficar atrapalhando ali, né, o dia a dia da pessoa, transtornando ela, irritando ela, porque realmente é bem desagradável, é muito desconfortável receber esse tipo de, entre aspas, ajuda. Então, a gente hoje para por aqui. Quem gostou, passe adiante, compartilhe
E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.